tivesse sido feito isso há 20 anos atrás também, nós não estaríamos aqui, a Forluz já tinha acabado, vocês podem ter certeza absoluta disso, né? Então, eu pediria o seguinte, que cada um de nós, cada um de vocês, refletisse sobre o que está se propondo. São 3 propostas, uma eu acho que não tem polêmica nenhuma, afeta só 4 participantes, do ponto de vista positivo, né? E as outras 2, elas têm méritos, podem sofrer críticas, né? Eu acho que é sobre isso que nós, participantes, devemos refletir e que o Conselho Deliberativo tem que refletir. E para mim, com todo respeito, né, já houve tempo demais para se discutir isso, né? Nós estamos discutindo, repito, um dos pedidos da CEMIG. Nós vamos ter que voltar aqui e discutir plano A e discutir o futuro do plano B, né? Mas nada que tenha a ver com o assunto que nós estamos discutindo agora. Bom, só porque você mencionou aí, é o seguinte, que quando lá da época de campanha, que levou a eleição, a gente prometeu que ia fazer assembleia. Se a gente prometeu isso, a gente deveria ter sido interditado naquele momento, porque a assembleia ela não é um dispositivo previsto na legislação que regulamenta o plano de previdência complementar. A previdência complementar, ela se faz representada, seja a patrocinadora pelos seus indicados, seja os participantes por quem eles elegem. Em contrapartida tem a previdência complementar, a fundação tem a obrigação de debater os assuntos com seus participantes. E aí eu vou mencionar algum dado que, de repente, você não tenha conhecimento. Em 2015, quando a alteração do plano, as alterações que ocorreram no plano B, 1.683 pessoas participaram de discussões com esse diretor, antes das alterações serem aprovadas no Conselho. Até agora, nesses 3 anos e meio de trabalho, mais de 8.000 pessoas participaram de discussões sobre Forluz no DRP itinerante, que é um projeto que existe na Forluz. E sobre esse assunto agora, esse parágrafo 16 aqui, nós estamos rodando desde a semana passada, que foi possível fazer uma agenda, porque nós não temos só essa atividade, nós temos uma série de outras atividades de gestão, tão importantes quanto esta, e só desse período nós já estamos aí chegando próximo de 600 pessoas, de quinta-feira passada até hoje, sem contar o pessoal que está aqui hoje. Estamos chegando próximo de 600 pessoas, no interior e capital. Então, esse papel de conversar com o participante, de estar o tempo todo prestando informações a ele, basta verificar o próprio periódico da Forluz, o Jornal da Forluz, na última edição de dezembro, que o editorial do DRP foi sobre esse assunto, foi sobre essa possibilidade de um plano, de uma questão alternativa para os novos entrantes. O editorial que deve sair agora, já deve estar rodando, sai hoje no Jornal da Forluz, o editorial do DRP foi isso. Esses são os meios de comunicações que nós temos. E assim tentamos utilizá-lo muito bem. Agora, discutir aqui questão eleitoral, questão política, sinto muito, eu não vou entrar nessa onda, mesmo porque eu não fiz isso na Forluz durante 3 anos e meio, fiquei 3 anos e meio lá discutindo tecnicamente o fundo, apresentando proposta, discutindo soluções para os problemas. E não vou fazer isso nos últimos 4, 5 meses de mandato que me resta. Obrigado. Boa tarde. Eu queria só esclarecer, eu acho que já foi dito aqui, mas perguntar mais explicitamente, que já foi colocado aí claramente que isso foi uma demanda da patrocinadora, né, o estudo do novo plano, dessa alternativa. E eu queria saber se, para além dessa demanda que foi da CEMIG, se existe alguma preocupação da própria Forluz, né, da diretoria, com a sustentabilidade do plano em relação ao pagamento de benefício vitalício, considerando a redução do número de empregados da CEMIG. Ou seja, se não fosse essa demanda da própria CEMIG, se no futuro isso precisaria ser estudado por demanda da própria Forluz. Não, a Forluz ela está sempre preocupada com a sustentabilidade de seus planos, né? Quando se propõe alguma alteração, essa alteração ela é proposta em função de algum problema detectado, de alguma demanda que surja, né? Com certeza, a questão do passivo do plano B, particularmente o passivo representado
pelo grupo de pessoas que optou por renda vitalícia, e digo aí, eu incluído, né, eu tenho renda vitalícia no plano B, uma preocupação da Forluz, né? Nós temos que acompanhar isso de perto. Já foi dito aqui que o plano B está equilibrado, né? Equilíbrio no plano B é somente na parcela de renda vitalícia, né? O restante do plano, ele é por natureza equilibrado. Os ativos, o dinheiro que eles têm é o que eles acumularam nas suas contas, e quem está em cotas é a mesma coisa, tá? É o que eles têm na conta. Então, eventual desequilíbrio que possa ter no plano B é na parcela de renda vitalícia. Então, em cima dessa, o nosso atuário bota uma lente, bota uma lupa, e a gente acompanha de perto, né? Então, hoje, não temos uma preocupação imediata com isso, mas não significa que nós vamos dormir no nosso travesseiro todas as noites daqui para o resto das nossas vidas, se a gente deixar de acompanhar. Se precisar de alguma medida, nós teremos que tomar. Hoje eu posso dizer para você que há equilíbrio e que não exige nenhuma medida de curto ou médio prazo a ser tomada. Tem uma pergunta que veio da Kélia, ela está lá com o pessoal na usina de São Simão, perguntando se a diretoria da Forluz tem feito cálculos quanto à perda de renda das usinas, principalmente São Simão, e se isso vai influenciar na parte que a CEMIG coloca na Forluz. Olha, do ponto de vista da Forluz, não houve perda, quer dizer, o que a Forluz arrecada é a contribuição dos participantes, né? O quadro de empregados da CEMIG tem se reduzido, não é agora, né, em função das usinas, de muitos anos, né? Nós já tivemos 20 mil empregados na CEMIG, né? Então, isso provoca uma queda no dinheiro que entra na Forluz. Agora, é importante, né, essa questão sempre vem em eventos da Forluz. Os planos de benefício de previdência complementar, ao contrário do INSS, da Previdência Social, eles estão estruturados na modalidade de capitalização, ou seja, cada um que está trabalhando está cuidando do seu futuro. Eu não estou cuidando do futuro ou do benefício daquele que já aposentou, se eu estou trabalhando ainda, né? Então, enquanto eu estou contribuindo para a minha aposentadoria, não para quem já está aposentado. A Forluz não depende do que ela arrecada dos ativos para pagar benefício dos assistidos, né? Esse é o regime de capitalização. E isso é mais evidente, mais claro ainda, num plano como é o plano B, em que cada um tem a sua conta, né? Você contribui, você acompanha mensalmente lá o seu saldo, né? E aquele dinheiro é que vai virar seu benefício o dia que você fizer jus a ele, né? Então, a preocupação é lógico que no longo prazo, né, nós precisamos de escala, né? Nós estamos muito longe de perder esse tamanho que nos permite viver, né? Mas no longo prazo, se a CEMIG acabar, se acabarem as patrocinadoras, né, nós não tivermos mais gente entrando, vai chegar um momento que com 100, 200 pessoas, 300 pessoas, você não consegue manter uma estrutura mínima para o fundo de pensão chegar. Nós estamos muito longe disso e, inclusive, é uma das preocupações do planejamento estratégico da Forluz, achar novas alternativas, por exemplo, criação de plano para familiares, identificação de novas patrocinadoras, né? Isso é uma das preocupações do nosso planejamento estratégico, mas eu repito aqui, é uma preocupação de muito longo prazo, não é uma preocupação nem de curto, nem de médio prazo. Boa tarde, é João José, do Sindicato de Engenheiros, e é mais um depoimento. Nós somos procurados por vários engenheiros, até para entender. Primeiro eu tentei pegar o regulamento e entender sozinho, é praticamente impossível qualquer um de nós entender sozinho, até entendo a preocupação do Jairo ali, mas
não temos condições, chamamos os representantes lá no SENG até para poder esmiuçar cada vez mais o que está acontecendo, por que está acontecendo. E a preocupação do vitalício, cotas, que todo mundo tem, quem quer o vitalício quer manter o vitalício, quem quer o cotas vai por cotas. E existe um ponto de equilíbrio, e no meu caso, eu simulei de outros que nos procuraram também, que eu não me lembro se é 0,43 ou 0,48 do cotas, que me faz chegar até os 100 anos. Eu quero chegar aos 100 anos, mas eu sei que eu não vou chegar. Então, a preocupação, eu quero o vitalício porque ele é melhor para mim. O cotas, desde que você não queira tirar mais do que o necessário para equivaler o vitalício, para você não tirar do seu principal, gente, ele funciona da mesma forma. Então, isso deu tranquilidade a nós do SENG para entender um pouquinho mais, sentado com os representantes, para falar assim, olha, existe condição de fazer uma mudança dessa sem comprometer e atendendo ao desejo daqueles que querem o vitalício e dos que querem cotas, sem problema nenhum. Agora, se qualquer um de nós começar, ao invés de tirar o 0,43 ou 0,48, começar a tirar 0,7, 0,8, 0,9, nós estamos começando a tirar do principal. Aí, aos 67, 68 anos, o dinheiro vai acabar. Mas é porque eu usei o dinheiro antes do que seria o normal. Mas se a minha cabeça for de vitalício, eu pego esse ponto de equilíbrio e eu vou o resto da minha vida. Se eu for uma pessoa que eu não quero esse vitalício, que eu quero usufruir desse valor mais, ou, por exemplo, eu vou citar até o meu caso sem problema, eu tenho uma filha, eu estou separado com 46 anos. Para mim, é mais interessante de cotas do que o vitalício. Por questões particulares minhas. De outras pessoas, o vitalício ele vai ser mais importante. Mas se o vitalício é importante, ele consegue pegar o ponto de equilíbrio dele, não tem diferença nenhuma. Isso eu aprendi com os conselheiros eleitos. Nós chamamos, ou seja, não foi 1, 2, 3, 4 vezes, não. Foram várias vezes para poder entender o que estava acontecendo. É só um depoimento meu aqui. Obrigado. João, você tocou exatamente o ponto, né? Então, essa preocupação com o quanto que a gente retira mensalmente, ela é fundamental. O cotas pode ter o mesmo benefício do vitalício se a gente fizer a gestão financeira adequada. Agora, atualmente, 2/3 de quem está em cotas retira mais que 0,6. Entendeu? Então, e só 1/3 retira menos que 0,6. Então, isso que você falou é fundamental para que o dinheiro dure até 100 anos e você possa deixar para os seus descendentes. Né? Eu acho que esse que é o grande benefício de você optar pelo cotas, fazendo uma gestão financeira adequada. Pessoal, esse negócio de cotas é interessante pelo seguinte. Cotas foi criada em 2009, lá na Forluz, e foi criada a pedido dos participantes. Os participantes queriam cotas, as entidades queriam benefício em cotas. E aí, hoje, se você for perguntar para o nosso participante, igual nós temos feito nas nossas discussões, se eles gostariam que acabasse com o benefício de cotas, pergunta a vocês que estão na ativa hoje. Quem gostaria que acabasse, que retirasse o benefício de cotas? Quem gostaria, levanta a mão, por favor. Só para a gente fazer uma enquete rápida. Ninguém. Tem mais aí, gente? Então, essa é a proposta. Vou ficar de pé, que eu não aguento falar muito tempo sentado. Essa é algumas propostas que algumas pessoas apresentam. Acabar com o benefício de cotas. Ora, qual é a característica do nosso povo? Vamos analisar por que as pessoas pegam cotas. As pessoas pegam cotas, primeiro, porque as pessoas aposentam mais cedo do que a maioria da sociedade aí fora. Aqui na CEMIG aposenta-se mais cedo. E ao aposentar mais cedo, se ele for lá calcular um benefício vitalício, o benefício dele é desse tamaninho. É bem menor do que um eventual benefício de cotas em 0,5%, 0,6%. Então ele fala o seguinte, espera aí, eu vou ter uma redução muito grande na minha capacidade financeira. Aí ele opta por cota. Esse é um dos motivos, tá? Segundo motivo, via de regra, o empregado da CEMIG, não estou falando essa massa nova que está chegando, mas a massa aí dos 40 anos para cima, é uma massa que casou muito cedo. E quem casa muito cedo constitui família mais cedo. Então, quando ele aposenta lá por volta dos 50 anos, os filhos dele já estão com 24 anos, ou muito próximo disso, ou acima disso. E aí ele pensa, se eu for para vitalício, e eu inscrever meus filhos como beneficiários do vitalício, eles podem ficar até antes de completar 24 anos. Se completa 24, ele não vai receber benefício mais. E se eu e minha esposa faltar,
meus filhos não receberão benefício. Então, ele faz um cálculo simples. Ele fala, olha, hoje a adolescência vai até 35, meus filhos estão com 24, 25, eles estão dependendo de mim ainda financeiramente. Se eu e minha esposa faltar com o benefício vitalício que eu tenho, eles não recebem nada. Em cotas isso é diferente, porque existe a possibilidade de deixar isso como herança. Então, estou falando aqui quais são as razões, viu, Jair, que as pessoas utilizam os motivos para poder optar por cotas. Então, veja bem, eu entendo que em previdência complementar existe uma coisa simples, que é manifestação de ato de vontade. Ou seja, para entrar no plano eu tive que assinar, manifestar minha vontade através de um termo de adesão. Os benefícios estão lá. As pessoas devem ser alertadas o tempo todo quais os riscos em cada benefício que você pega. Isso tem que ser alertado. Agora, a opção cabe a cada um. Não cabe a mim, ainda que eleito para representá-los na diretoria, e acredito também que não cabe aos conselheiros eleitos, eles saber o que é bom ou ruim para cada um dos participantes. Eles têm que olhar o plano como um todo. E ao olhar o plano como um todo, olha que coisa interessante, nós estamos falando aqui, olha, está certo, nós temos opiniões diversas, tem pessoas que não gostam de cota, tem pessoas que não gostam de vitalício, mas não é porque um ou outro não gosta que nós vamos deixar de oferecer isso para as pessoas. A nossa responsabilidade está em discutir, em educar, em tratar da questão da educação previdenciária, da educação financeira, auxiliar até, se for possível, nessa educação. Mas eu entendo o seguinte, esse extremismo de falar assim, vamos acabar com cotas, isso não existe, gente. Não existe, as pessoas não querem isso. Nós aqui, nós trabalhamos, nós temos produto previdenciário. O meu cliente não quer comprar o produto vitalício, nós acabamos de ver aqui. Agora, eu tenho um produto na prateleira, o cliente não quer comprar, e mesmo assim eu vou enfiar a goela abaixo dele, não tem jeito. Então, eu acho que essa diferença, assim, que as pessoas têm que manifestar a sua vontade. Eu quero cotas porque cota é melhor para mim. Ah, não, eu sou solteiro, não tenho filho, não tenho esposa, não tenho nada, eu quero cotas porque eu quero consumir o meu dinheiro. É um direito dele. E isso tem que ser observado. Sabe por que acontece se a gente não dá esse direito? Ele procura isso no outro fornecedor. Aí sim ele vem aqui, faz a portabilidade para um outro, lá para um banco lá fora, que dá a ele esse benefício. Mas lá você vai pagar custeio. Não tem problema. Quem quer consumir, quem quer comprar alguma coisa, paga o preço que vale, não é assim que se faz? Eu quero uma coisa, eu quero comprar, eu pago. Então a gente tem que olhar isso, porque às vezes uma medida que a gente acha que é protetiva para todo mundo, na verdade, em determinado momento, acaba sendo uma certa medida expulsiva, que vai fazer a pessoa falar assim, eu não quero ficar aqui não, eu quero pegar esse dinheiro, levar lá fora eu consigo cotas e pronto. Então temos que olhar isso, prestar atenção nisso, sabe? Perder um pouco essa ideia ideológica da coisa, que a gente está aqui para fazer proteção. E aí eu pego uma fala do Zé Ribeiro, que falou mais cedo, olha, enquanto a gente tratar a relação no fundo de pensão da mesma forma que se trata uma relação capital-trabalho, nós não vamos sair do lugar. Porque aqui na CEMIG nós temos, sim, chegou na época do nosso acordo coletivo, nós temos que ir lá brigar, discutir e querer mais benefício, faz parte do jogo, é a essência do jogo. Agora eu queria lembrar a todos vocês que lá na Forluz, lá nós somos o capital, lá o dinheiro é seu. Vocês aceitariam que a gente pegasse todo o dinheiro, juntasse tudo e fizesse alguma assistência social com ele? Não. Lá você é o capital. A relação lá é diferente. E aí, sem falsa modéstia, sem nada, eu já falei no começo, não existe plano se não tiver patrocinador. E aí o patrocinador é muito importante para nós. Então, daí, a gente saber que a relação, como eu trato o patrocinador lá no fundo de pensão, não é a mesma relação que eu trato o patrocinador numa discussão de acordo coletivo, não. Lá ele acaba sendo meu sócio lá, porque ele tem que pôr dinheiro. Aqui não, aqui ele é capital, eu sou trabalho e nós queremos ganhar mais dinheiro. É diferente. Então, vamos observar muito isso, porque às vezes, até é chato mesmo, a gente pensar assim, poxa, é o plano que tem a maior tabela de contribuição do Brasil. Talvez seja o plano no mundo que não exista voto de qualidade, que não tem voto de Minerva. Ou seja, do ponto de vista de representação e de governança, os participantes estão lá no mesmo nível de representação que os representantes da patrocinadora. Olha, com tanta característica tão boa, eu ainda vou falar que a patrocinadora é um monstro?
Sabe aquele 1 milhão que você tem no saldo de conta? Ela contribuiu com boa parte dele. Ainda assim, eu ainda falo que é um monstro. Então, assim, eu acho que esse raciocínio, e aí, gente, eu estou chamando um raciocínio, não me interprete mal, por favor. Eu acho que esse raciocínio tem que ser feito sempre. Porque o dia que essa patrocinadora, e espero que isso nunca aconteça, se um dia ela vier a faltar lá no patrocínio do plano, aí nós vamos sentir o tanto que é diferente você ter um plano que só você paga. Então, eu queria só fazer esse raciocínio aqui nesse contexto. Obrigado. Boa tarde, Vanderlei. Meu nome é Samanta. Aproveitar para tirar uma dúvida, já que entrou aí no assunto de cotas. O beneficiário inscrito, ok? É até 24 anos, né, que ele tem direito. Passado isso, ele, como beneficiário, ele perde o direito. No caso do falecimento do participante ativo, e existia esse beneficiário já completou 24 anos. Porque, pelo que eu li no regulamento, e eu posso estar com o entendimento equivocado, mas o entendimento que eu tive é que ele teria direito a receber como beneficiário até completar os 24 anos e, em completada a idade, o saldo remanescente seria redividido para os outros beneficiários e esse perderia o direito a receber. Então, a minha dúvida compensa eu manter o meu filho, né, como beneficiário, ou é preferível eu retirá-lo da opção de beneficiário e, no caso do falecimento, né, do meu falecimento, enquanto na ativa, vai para a espólio e ele não vai ter problema para receber? Bom, vamos lá. Vamos explicar aqui, tentar ser bem rapidinho, mas explicar tudo que é esse negócio de beneficiário, de sucessão, essa coisa toda. Vamos pegar primeiro nós ativos. Enquanto você está na ativa, se você vier a falecer, qual que é a regra primeira? Observa se você tem beneficiário inscrito. Dos beneficiários inscritos, tem uma modalidade que chama vitalício, que é esposa, pais, a esposa ou o esposo, obviamente, né, convivente, os pais, ou um filho inválido. Esses são chamados beneficiários vitalícios. Então, você falece na ativa, se você tiver um beneficiário vitalício, o Zé falou mais cedo aqui, é feito um cálculo da MAI, melhoria de aposentadoria por invalidez, e chega-se num valor que vai pagar aquele benefício para os seus beneficiários. Divide-se em partes iguais para os 3 beneficiários. Digamos que você tem um filho, menor que 24, e o marido, por exemplo. E esse benefício foi de R$5.000. Exemplo, tudo aleatório aqui, eu estou chutando, tá? R$2.500 vai ser pago em nome do filho e R$2.500 em nome do cônjuge sobrevivente, do beneficiário sobrevivente lá. Quando o filho completar 24 anos, esses R$2.500 retorna para o beneficiário aí que é vitalício, ok? Então, isso é na ativa. Se você não tem nenhum beneficiário inscrito, não tem ninguém inscrito, e venha falecer na ativa, o saldo de conta seu, ele vai, obviamente, ser encaminhado ao espólio. O que é o espólio? Abre um processo de inventário, mostra lá no inventário que você tinha um saldo de conta lá na Forluz, se a pessoa não souber, a pessoa comunica a Forluz, o juiz oficia a Forluz avisa quanto que é, e aquilo vai compor o patrimônio a ser dividido via herança. Aí a divisão de herança é lá no Código Civil. Perfeito? Agora eu vou à terceira hipótese. Nós que estamos na ativa, se você que está na ativa, igual todo mundo aqui, se você hoje venha a falecer e você tem lá 2 filhos, um com 20, os dois são gêmeos, tem 23 anos, e você tem 1 milhão no saldo de contas, ok? É essa que é a tua dúvida. O que vai acontecer? Teus filhos estão inscritos lá, eles têm 23 anos, eles podem receber benefício até um dia antes de completar 24, que aos 24 eles não podem mais, ok? O que se faz hoje? Faz-se o cálculo da MAI. E digamos que fazendo o cálculo da MAI seria de R$5.000. R$5.000 para cada um, aliás, R$5.000 para os 2, vezes 12 vezes, seria 60 mil, por exemplo. Eles teriam mais 12 meses para receber, 60 mil. É muito inferior do que o seu saldo de conta, não é? Desde 2015, né, Zé? Desde 2015 nós fizemos uma alteração no regulamento em que, nessa situação, se você venha a falecer e seu filho, o que ele receberia de RCM
é muito inferior do que o teu saldo de contas, ele recebe, no mínimo, o seu saldo de contas. Perfeito? Então, vamos dizer que tem 1 milhão. E ele receberia 10 meses de 5 mil. E ele vai receber 10 vezes de 100 para chegar no 1 milhão. Ok? Então, não tem esse problema. É até interessante isso, porque as pessoas estavam excluindo os filhos de lá do plano com medo dessa hipótese. Então, nós resolvemos esse problema no regulamento, isso não tem mais. Perfeito? Só queria acrescentar uma coisa aqui, o que o Vanderlei falou está perfeito, mas se, por exemplo, você tem um filho de 23 e um de 25 já perdeu o direito, né? Então, se você quer que o de 25 leve também, tira o de 23, tá? Quer dizer, nesse caso, a Forluz não vai ganhar dinheiro seu, tá? Mas se você tiver um de 23, é só ele que vai levar. E se você tiver um de 25 e queira que o de 23 leve e o de 25 leve, então tira ele, porque aí o espólio vai pegar, o dinheiro vai ser dividido por espólio, tá certo? Então, vamos lá, nós matamos o ativo, vamos matar o aposentado agora. Tá, olha aqui, não, porque eu brinquei, porque a gente estava falando do matando o ativo, agora vamos matando o aposentado. Quando você está aposentado, já está em benefício, vai depender qual benefício você está. No benefício vitalício, vamos falar do vitalício. O benefício vitalício do plano B, os beneficiários, os filhos, eles podem receber benefício até um dia antes de completar 24 anos. Mesma coisa. Aos 24 anos, eles são automaticamente excluídos. Perfeito? E o marido, pais, esposa, filho inválido, eles são chamados beneficiários permanentes. Ok? Cotas. Cotas é o seguinte, você foi lá, optou por cotas, e cotas não tem limite de idade para beneficiário. Filhos acima de 24 anos também podem ser inscritos no plano como beneficiário. Se você falece em cotas, o que a Forluz faz? Pega o seu saldo de contas, olha quantos beneficiários tem inscrito e divide em partes iguais para eles. Você tem lá quantos filhos? Um filho e o marido, 2. Não tem marido, não? Só o filho. Então, no caso, ele vai receber todo o saldo de conta. Olha, ele tem direito a esse saldo de contas. E aí ele vai optar se ele quer receber aquele saldo à vista ou se ele quer continuar recebendo mensalmente no mesmo percentual que você recebia. Perfeito? Se tiver mais de um beneficiário, divide o saldo e permanece as opções que eu acabei de falar. Tá ok? E não é vinculante. Se um dos beneficiários quiser sacar à vista e o outro receber parcelas mensais, não tem problema, é possível. Ok? A Sinara vai encerrar ali, mas eu peço licença para repetir o que eu falei no começo, falei mais de uma vez durante a apresentação, tem pouca gente aqui, mas queria que vocês levassem essa mensagem. Nós estamos discutindo aqui, repito, é uma alteração no plano B, que nós temos 3 alternativas. Aprova o plano C, que foi a proposta, o pedido da CEMIG, aprova isso que foi apresentado aqui, que é uma alternativa, ou vamos postergar a decisão e não vamos atender o pedido da CEMIG, ou vamos deixar para atender no futuro, né? Cada uma dessas alternativas tem os seus prós e seus contras e os seus riscos, né? Eu acho que é isso que nós, participantes, devemos pensar e que o Conselho Deliberativo tem que se debruçar para tomar sua decisão. Haverá uma reunião do Conselho Deliberativo no dia 7 de março, que vai tomar essa decisão entre essas 3 alternativas ou uma quarta que apareça, que ainda não apareceu. E até lá, a Forluz ainda vai fazer, amanhã nós vamos fazer uma outra apresentação aqui, essa mais destinada aos aposentados, mas que está aberta, né? E o Vanderlei tem uma extensa programação aí de apresentações no interior até o dia 7. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Ok?
ok? Gostaria de agradecer, e lembrando que amanhã às 10 a gente vai estar reunido aqui com os participantes assistidos. Apesar da proposta não ter nenhuma interferência para eles, foi um pedido da EAI, a gente vai atender. Caso vocês conheçam alguém da CEMIG que não conseguiu acompanhar a palestra hoje, queira comparecer amanhã, também estamos de portas abertas, ok? Agradece o pessoal do interior aí. Agradecer o pessoal do interior que acompanhou via vídeo. E estamos à disposição na Forluz, nossos canais de atendimento para atender todos vocês. Obrigada.